A Justiça do Rio suspendeu hoje o decreto que permitia a reabertura das escolas particulares. Segundo a decisão, a Prefeitura está proibida de expedir qualquer outro ato para promover o retorno das escolas. O tema de hoje é: tá na hora dos alunos voltarem às salas de aula em todo o país? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A retomada das aulas presenciais deve ser uma prioridade de todas as administrações públicas da Federação. Deve ser uma prioridade dos governos municipais, estaduais e do governo federal. Assim como as atribuições relativas à saúde pública, também na educação, nós temos uma competência distribuída entre os 3 entes da Federação: União, Estados e Município. É verdade que o excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, ele, como a gente acabou de ver, ele interpretou equivocadamente a decisão do STF, que apenas reiterou o que já estava escrito na Constituição da República, que a competência é de todos. Sobre isso, para iluminar essa discussão, vale ler um trecho do voto do ministro Marco Aurélio nessa decisão, sempre muito comentada, aspas. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para ações essenciais exigidas pelo artigo 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que os estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os estados e os municípios. Fecha aspas. Parece que o excelentíssimo presidente e muitos de seus correligionários leram a decisão como uma espécie de férias de suas atribuições. Mas essa leitura é absolutamente errada e, com certeza, pode gerar graves consequências políticas e também jurídicas nos âmbitos nacional e internacional. Com essas considerações, eu volto à pergunta inicial do debate. Já está na hora dos alunos voltarem às aulas em todo o país? E a resposta, naturalmente, é não. E isso porque, em um país de dimensões continentais, não se pode tomar uma medida como um todo. Existem estados, regiões, cidades que enfrentam níveis alarmantes de contaminação, letalidade e ocupação de hospitais, enquanto outras localidades possuem situações mais estáveis. Um olhar focalizado nesse sentido é muito importante, que já como disse de início, reabrir as escolas deve ser uma prioridade. Tem estudos que mostram que o fechamento das escolas nos períodos de guerra trouxeram graves consequências para os alunos, principalmente aqueles nos períodos críticos de aprendizado. O fechamento de escola tem custos sociais, emocionais e materiais, não só para as crianças, como também para os pais, que acabam tendo as suas atividades comprometidas, e isso acaba sendo mais grave nas classes mais baixas e vulneráveis. Por outro lado, a reabertura de escolas, se não for feita com extremo cuidado e cautela, pode ser a causa de surtos e novas ondas de contágio. Em primeiro lugar, embora a Covid-19 não seja tão agressiva em crianças e adolescentes, ela ainda desenvolve em um pequeno número desse grupo. Além disso, novas doenças relacionadas à infecção pelo coronavírus passam a ser diagnosticadas em crianças. Uma delas é a síndrome inflamatória multissistêmica. Mais importante do que isso, a retomada às aulas é um fator crucial para o aumento do contágio também entre adultos, e se ela não for precedida de inúmeras e diligenciosas cautelas. Cautelas para as quais o Brasil, infelizmente, não está pronto. São diversos os exemplos no mundo de tentativa de reabertura que precisaram ser revertidas por seus efeitos colaterais. Acima de tudo, é necessário que se estabeleçam critérios seguros para a reabertura. E aqui existiria uma ótima oportunidade, uma oportunidade de ouro para a atuação do governo federal, se ele não entendesse que está eximido da sua competência. Seria, por exemplo, a fixação de critérios mínimos de reabertura, que poderiam ser regulados e reforçados pelos governos estaduais e municipais. Mas, diante do silêncio da União, alguns governos estaduais já desenham planos de abertura. Em comum, todos eles determinam que a abertura deve ser gradual, sem ocupação máxima das salas de aulas,
deve haver um distanciamento mínimo entre os alunos, as salas devem ser arejadas e ventiladas, medidas de higiene devem ser reforçadas, principalmente devem ser distribuídos e exigido o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. E também, muito importante, que sejam feitas testagens periódicas entre os alunos para o diagnóstico precoce de infecção. Infelizmente, muitas escolas não têm condições de atender a esses requisitos. Para além de tudo isso, é de suma importância que a abertura só ocorra em regiões que apresentem níveis baixos de contaminação e que não ostentem aumento no número de casos por determinado período. São Paulo, por exemplo, embora tenha fixado a data de 8 de setembro para o início da reabertura das escolas, condicionou a retomada à manutenção da região na zona amarela por pelo menos 28 dias. A regressão para a fase laranja ou vermelha levaria ao fechamento das escolas novamente. São critérios rigorosos que atendem às recomendações internacionais e que devem ser implementados de maneira focalizada, como dito, de acordo com cada uma das regiões. E o governo federal poderia muito bem estar liderando esse processo se não entendesse que continua de férias, mas não está e essa falta vai ser cobrada. Caio, suas primeiras considerações então, por favor. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala comentando o fato que ensejou o debate de hoje, que é a suspensão do decreto do prefeito do Rio de Janeiro, que autorizava a volta às aulas presenciais em escolas particulares do Rio de Janeiro para alunos do 4º ao 9º ano. Essa decisão judicial ela é monocrática, de natureza cautelar, ou seja, ela foi determinada por apenas um desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense e em caráter provisório, até a apreciação da matéria aí pelo colegiado da 3ª Câmara Civil do TJ do Rio. Um detalhe, segunda-feira, agora, uma outra desembargadora havia negado liminar na ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública e, portanto, havia mantido vigente o decreto que autorizava os jovens estudantes de colégios particulares a voltarem às aulas. Esse é o contexto. Bom, o senhor Marcelo Crivella, prefeito carioca, obteve 1.700.000 votos nas eleições de 2016. Isso é equivalente a 59% dos votos válidos. Pelas regras democráticas, ele é o chefe do Poder Executivo Municipal com mandato de 4 anos. Caberia a ele, portanto, tomar decisões de natureza administrativa e de gestão pública. Para isso, ele conta com uma equipe de secretários, de assessores, consultores e de técnicos, todos atuando sob rigorosas balizas legais e sob a lupa fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal, também eleito. Ainda assim, um desembargador solitário em seus delírios de grandeza se vê no direito de reverter um decreto perfeitamente legal, modificando inclusive os efeitos da decisão proferida em sentido diametralmente oposto pela sua colega. É isso, Dane-se a política, dane-se a chancela das urnas, dane-se o devido processo legal na produção normativa. Agora vale o arbítrio do juiz, que deixou de ser a boca da lei, la bouche de la loi, naquela expressão consagrada pelo Barão de Montesquieu, que é o teórico da separação dos poderes. Hoje, aqui no Brasil, tem juiz que se acha o cérebro da lei, a cloaca da lei e a mão da lei. Afinal, é ele quem cria a regra, é ele quem bota a regra e é ele quem impõe a regra. Então, cumpra-se a minha vontade, do meu jeito, de acordo com o meu juízo. São mimados de toga. Bom, retornando aqui ao caso, a principal justificativa do douto magistrado para impedir que milhares de alunos voltem a ter uma educação muito melhor, com uma experiência escolar completa, é a seguinte, aspas, isolamento social, segundo a ciência, é a forma mais eficaz de combate à pandemia, visto que ainda não há vacina para a doença. Bom, essa posição se torna indefensável diante das recentes declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que foi categórico ao afirmar que talvez nunca haja cura nem vacina eficaz para o novo coronavírus. Aspas para o senhor Tedros Adhanom. Não existe bala de prata no momento e talvez nunca exista. Há preocupação de que talvez não tenhamos uma vacina que funcione ou que a proteção oferecida possa durar apenas alguns meses, nada mais. Então, desembargador, a gente vai fechar as escolas enquanto não houver cura para o coronavírus e para tantas outras doenças que podem ser infinitamente mais letais em crianças e jovens do que a Covid-19?
Mas já que o julgador é sensível às ciências, vamos com um pouco de pedagogia e psicologia. Eu vou ler o pequeno trecho de um artigo publicado no site oficial da ONU, né, das Nações Unidas, assinado por membros daí também da alta cúpula, da Unicef, da Unesco e do Banco Mundial. Aspas, quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, maior será a perda de aprendizado. Assim, quanto mais cedo as escolas puderem reabrir, menores serão os riscos de ocorrerem danos de longo prazo nas jornadas de aprendizagem e no bem-estar de milhões de crianças. Então, OMS, Unicef, Unesco, Banco Mundial. Eu fico me perguntando, quem mais o senhor desembargador respeitaria como fontes para embasar as suas isoladas decisões que impactam tantos jovens inocentes e as suas famílias? Talvez a imprensa internacional? Bom, nesse caso, em meados de maio, quando a Europa atravessava aí uma fase crítica, uma fase turbulenta da pandemia, a CBS americana, por meio da sua correspondência internacional, fez um levantamento em 22 países europeus que já haviam retomado as aulas presenciais. E adivinha a principal conclusão dessa pesquisa de campo? Aspas, a reabertura não trouxe grandes picos de infecções. E por que será essa pressa dos países desenvolvidos lá do velho continente em colocar a garotada na carteira escolar? Porque educação tem que ser considerada como uma atividade essencial. Menos aqui no Brasil, né? Onde prefeituras e estados abrem shoppings, bares e restaurantes antes de abrirem escolas. Então, vocês conseguem perceber a inversão de valores? Mas vamos falar então de epidemiologia, gestão hospitalar, falar de estatística, isso para subsidiar o titular da meritíssima caneta com um pouquinho mais de ciência. Estudo publicado aqui no final de junho na Lancet Child and Adolescent Health confirma que mortes de crianças por Covid-19 são muito, mas muito raras e geralmente vêm acompanhadas de condições pré-existentes já diagnosticadas, portanto, do conhecimento dos pais. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram todo o ciclo da doença em 582 crianças e adolescentes pacientes, né, com idade entre 3 dias e 18 anos. E vamos trazer então para a realidade do Rio de Janeiro, que até pouco tempo estava com o sistema hospitalar à beira do colapso, talvez em função da alegada roubalheira na Secretaria de Saúde do Estado. Segundo a matéria do portal G1, isso em 21 de julho, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19, que em maio bateu 97%, dado alarmante, já regrediu para menos de 30%. Parece milagre, né? Mas está sobrando vaga em hospital no Rio. E de acordo com o modelo matemático desenvolvido por pesquisadores da USP e utilizado pelo Grupo Folha para aferir o estágio da pandemia em diferentes localidades pelo Brasil, o Rio de Janeiro é um dos 4 estados brasileiros na situação menos crítica, que é chamada de nível reduzido. Então, poucos casos, indicando taxa de contágio por infectado inferior a 1, aquele RT, e com a pandemia sob controle. E a boa notícia para os cariocas é que essa também é a situação na capital do estado. Então, concluindo meu raciocínio, não apenas a decisão do desembargador é um atropelo jurídico, como ela também não se sustenta no mérito e não está amparada pela verdadeira ciência. Mas se o juiz errou, se ele acertou, isso chega a ser uma questão lateral. A ideia central aqui é mostrar que um desembargador solitário não é a pessoa mais apta para decidir o destino de milhares e milhares de jovens alunos, cujo direito constitucional a uma educação plena está sendo violado por um judiciário autoritário que tranca estudantes saudáveis em casa, ao invés de zelar pelo seu ensino. E, bom, eu falei bastante aí dessa questão particular da cidade do Rio de Janeiro, mas ela é muito ilustrativa para a gente expandir o debate para outras localidades e realidades brasileiras, especialmente visando a proteção dos alunos mais vulneráveis da rede pública de ensino.